3 em 1 destaca neste segundo bloco segurança, violência. Vamos lá. 11 ex-ministros da Justiça assinaram uma carta aberta publicada pelo jornal Folha de São Paulo lamentando retrocessos estimulados pelas políticas de segurança do governo Jair Bolsonaro e cobrando controle de armas. O grupo alega que a redução de armas em circulação salva vidas, avaliando que, abro aspas, agora se articula o desmantelamento de uma lei largamente discutida, democraticamente votada e universalmente executada por diferentes governos. Segundo o Atlas da Violência, vamos a números. Realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, importante registrar aí pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou 65.602 assassinatos em 2017. Na comparação com 2016, quando foram registrados 62.517 assassinatos, os homicídios cresceram 4,2%. Na comparação com 2007, aí estamos voltando mais no tempo, a comparação é ainda maior, 24%. Esse é o maior nível de letalidade violenta intencional no país, que atingiu a taxa de 31,6 mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Para não me perder aqui em tantos números, o Alexandre Borges vai analisar e colocar outros se for o caso. É uma brincadeira, né? Porque esses números do Atlas da Violência são números até 2017. Não tem nada a ver com o governo atual, não tem nada a ver com o que está sendo feito em 2019, que começa a ser feito. Então esse pessoal, esses ex-ministros, vêm falar de uma violência que, na verdade, o governo atual herdou deles. Então é muita cara de pau esse pessoal querer cobrar alguma coisa que está em gestação, que está em discussão hoje, sendo que eles entregaram para o Brasil e para o governo atual esse caos. Não vamos nos enganar, o brasileiro sofre um genocídio diário. É muita gente, são 200 mortes por assassinato todo dia. Os números estão completamente descontrolados. Mais de 60 mil homicídios por ano é uma loucura, uma sandice. Então, alguma coisa esse pessoal estava fazendo de errado. Nós podemos discutir, eu acho que tem bons argumentos para todos os lados da discussão. Agora, que alguma coisa no Brasil está dando muito errado em termos de segurança pública há muitos anos é inegável. Então, quando a gente lembra da declaração de independência dos Estados Unidos, quando ele falava em vida, liberdade e busca da felicidade, o primeiro direito inalienável e natural do ser humano é o direito à vida. E o brasileiro está perdendo sua vida a esse ritmo de 150, 200 mortes violentas, homicídios todo santo dia. Então, alguma coisa está dando muito errado. Muitos dos defensores, por exemplo, dos estatutos, o desarmamento, tudo que está sendo feito, esses defensores entregaram e eles são diretamente responsáveis por essa situação caótica que a gente tem hoje. Essa visão ideológica de que é pobreza que cria violência, quando o Brasil teve alguns ganhos econômicos nos últimos anos e a violência continua aumentando, principalmente no Norte e Nordeste, onde proporcionalmente são regiões onde houve mais crescimento econômico e a violência cresceu junto, o que desmoraliza, se é que ainda precisava desmoralizar totalmente essa conversa fiada de que há uma ligação direta entre violência e pobreza. Então, o Brasil precisa encarar essa discussão com menos ideologia, com menos gritaria e com mais seriedade e com menos preconceito em relação a soluções que podem não parecer diretamente intuitivas, às vezes parecem contra-intuitivas. Eu entendo isso. Se tem mais arma, deve ter mais violência. Então, quando você argumenta que mais armas na mão do cidadão que não tem antecedentes criminais, que passa por todos os testes, que é habilitado, pode diminuir a violência, como a gente vê em outros países, eu sei que isso é contra-intuitivo. Eu sei que isso pode gerar discussões onde há bons argumentos de todos os lados. Agora, a discussão não pode ser abortada. A discussão precisa acontecer porque o Brasil falhou e falha miseravelmente em segurança pública. Você, Vera Magalhães. Concordo com o Alexandre que o que se tem até aqui não pode servir de modelo para ninguém e que, portanto, os signatários da Carta Aberta não são aí pessoas especialistas no assunto capazes de dizer o que deve ser feito. Mas eu também concordo com ele quando ele diz que o debate tem de ser mais aprimorado. Não é consenso que mais arma na mão do cidadão resolve o problema da violência, resolve os indicadores. Há casos em que as armas são permitidas, há países em que isso é permitido e que houve aumento da violência. Eu acho que o atual governo fez
foi trocar uma ideologia por outra, trocar uma coisa que deu errado por um novo sistema na base do decreto, sem uma discussão ampla com a sociedade, sem que haja um consenso da própria sociedade quanto a essa mudança. As pesquisas mostram que é majoritária a corrente, a quantidade da população que é contra o porte irrestrito e indiscriminado de armas. Então, eu acho que o que o governo fez até agora, querendo impor a sua agenda de campanha, uma agenda que sim, foi dita claramente, foi debatida na campanha, na base do decreto, quando é muito claro, e vários especialistas opinam nesse sentido, juristas, de que isso deveria ser feito por projeto de lei justamente para fomentar esse debate e que se analisem números, estatísticas e pesquisas, portanto, que haja uma base científica para eventualmente se mudar as leis, isso não foi feito. Então, eu acho que a discussão está enviesada, é enviesada do ponto de vista de quem antecedeu os atuais governantes e é enviesada também por parte desse governo. O ideal seria que se analisasse, por exemplo, os casos virtuosos. E há casos virtuosos mostrados, inclusive, pelo Atlas da Violência, esse que vai até 2017. O caso de São Paulo é um caso empírico, um caso concreto na maior unidade da federação, portanto, o principal estado do país, aquele em que não há que se falar que é um reduto tranquilo e calmo e que por isso os índices são baixos. Pelo contrário, é o que tem a maior concentração demográfica, é o que tem a maior concentração econômica e, no entanto, conseguiu baixar de uma maneira consistente, permanente e muito grande todos os seus indicadores de violência. Então, este caso de São Paulo, empiricamente e baseado em dados, evidências e em informações científicas, poderia ser a base para uma política nacional de segurança pública. E não foi atirando na cabecinha, não foi liberando sniper, não foi distribuindo armas para os homens de bem, foi com base em uma política robusta e consistente de segurança pública. Eu acho que isso pode ser uma premissa para uma discussão desideologizada do que deve ser feito em segurança pública. A sua leitura, Andreasa? Vamos lá, esses subscritos aí na carta, bela carta, né? Desde um lugar muito alto, são todos corresponsáveis, todos de mão dada, pela barbárie na segurança pública brasileira, né? Então, eles falam desde um lugar dos fracassados, dos que fracassaram. Eu, pessoalmente, com base nas informações que estão disponíveis aí e com a visão apresentada, segundo a minha apreensão, pelo Jair Bolsonaro para a segurança pública, inclusive articulando armamento com isso, não creio, infelizmente, que este governo esteja apetrechado para enfrentar o problema, para resolver ou encaminhar a solução do problema. Mas, justiça seja feita, esta será a história do futuro. Essa história está sendo escrita a partir de agora e o governo será julgado, avaliado, tratado no momento correto mais adiante no que se refere à política de segurança pública. Os governos passados falharam. A segurança pública, o drama da segurança pública, cuja falha resulta nesses números inacreditáveis de homicídio, decorrem, a meu ver, da incapacidade de entender o problema brasileiro. O problema brasileiro é o tráfico de drogas. O problema fundamental da segurança pública brasileira é o tráfico de drogas. É a incapacidade brasileira de cuidar das fronteiras do país, por onde drogas entram livremente, por onde o PCC, por exemplo, se transformou numa multinacional, tomando o Paraguai, já dentro da Colômbia, com ramificações documentadas no México, fazendo operação de droga usando o território brasileiro. Este é o maior desafio do ministro Sérgio Moro. Aliás, fico à vontade para falar isso, porque tratamos disso aqui, dessa pauta e dessa prioridade como o maior desafio no dia 1 em que ele aceitou ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. É que falar de corrupção e agir contra a corrupção dá muita visibilidade.
né? E dá prestígio, e dá voto. E talvez seja mais fácil. A mensagem é mais fácil, certamente. O combate ao crime organizado, a organização multinacional como o PCC, aí o buraco é mais embaixo. Precisa articular segurança na fronteira, portanto, polícias estaduais e também as forças nacionais. Precisa usar a informação de inteligência que há disponível e que é perdida. Precisa identificar a dinâmica de disputa de poder entre esses grupos, essas organizações criminosas, essa barbárie no norte e no nordeste, o aumento de homicídios no norte e no nordeste decorre da disputa de poder por essas organizações. Nós falamos sobre isso aqui no Problema. 2017 foi um ano dramático de rearrumação dessas forças, dessas indústrias do crime, sem que o Estado brasileiro conseguisse mapeá-las, enxugando gelo. O problema está na fronteira. A droga entra pelo Paraguai, mas também entra pelos Solimões lá em cima, livremente. O PCC hoje é produtor de droga. Domina completamente a cadeia, governa o Paraguai, com todo respeito ao Paraguai. Faz o que quer pelas fronteiras brasileiras. Entra aqui pelo solo, pela água, de avião, como quer. Há inúmeros estudos a esse respeito, sem contar o drama carcerário brasileiro. Então, o grande desafio não é cartinha não resolve nada. O grande desafio do Sérgio Moro, aquilo que colocará a sua gestão para jogo, para teste, é enfrentar a segurança pública. E eu devo dizer, tá, com todo respeito, que o que ele mandou para o Congresso, para combater o crime organizado, o pacote dele é insuficiente. Muito mais dedicado ao crime do colarinho branco, tratado como o maior problema do Brasil, do que o enfrentamento da gestão da segurança pública, que esse sim é o verdadeiro problema brasileiro. O problema brasileiro é falta de competência para gerir a máquina. É falta de capacidade de gestão, falta de estudo, de inteligência para identificar, isolar os problemas e enfrentá-los. Complementando, eu e a Vera, a gente tem uma divergência democrática e saudável sobre a questão das armas, mas eu tenho uma convergência quando ela cita São Paulo. O São Paulo pode sim ser um exemplo. Vamos lembrar que a polícia de São Paulo é considerada a melhor polícia do país, é a que mais prende. Eu vi uma reportagem recentemente que disse que nos últimos 25 anos a população carcerária de São Paulo quadriplicou. Então, aqui em São Paulo se prende muito. É uma polícia combativa, é uma polícia que está na rua. Então, isso sim serve de exemplo. É claro que a gente quer investir em inteligência, a gente quer câmeras, a gente quer integração entre as forças policiais, a gente quer mais investigação, tudo isso lindo, maravilhoso, mas a gente precisa de uma polícia ostensiva na rua, indo atrás do bandido e prendendo. Bandido que está preso comete menos crime. Então, nesse ponto específico há com certeza uma convergência. São Paulo é um exemplo. São Paulo tem uma polícia que não dá moleza para bandido, é uma polícia que serve de exemplo para o resto do país e que o resto do país possa olhar o que acontece aqui em São Paulo, porque está dentro dos parâmetros brasileiros, evidentemente, está dando certo. Agora, eu também queria botar só uma pitadinha de polêmica, que eu tenho visto umas declarações em relação àquela discussão que houve anteriormente sobre a flexibilização das leis de trânsito e aumentar a pontuação de CNH, e que eu entendo, extremamente polêmica, mas eu vi muita gente criticando, dizendo que isso vai aumentar o número de infrações de trânsito, acidentes, o que eu acho que é um argumento legítimo na discussão. Agora, é interessante que eu vejo muita gente querer afrouxar leis penais e para bandido, dizendo que isso não altera a criminalidade. Por que afrouxar com o motorista vai fazer o motorista cometer mais infrações e afrouxar com o bandido vai fazer bandido cometer menos crime? Essa lógica eu ainda preciso entender e eu acho que vale um bom debate.